as notícias, as fake news e as notícias falsas, né, elas repercutem muito. Então, muitas vezes, o assunto em si é um assunto muito polêmico, que gera uma repercussão muito grande e que gera um fluxo de visita para esses canais muito grande. Então, hoje em dia, os canais especializados, algumas empresas que possam ser especializadas nesse sentido e que, a meu ver, não são empresas com um bom caráter, digamos assim. Sérias, né? Sérias, elas muitas vezes fazem isso para aumentar esse volume de acesso e vender esse volume de acesso para anunciantes, para gerar mais renda a partir desse volume de acessos e vender uma publicidade nesse site, nesse ambiente. Então isso também pode ser uma fonte de renda, apesar de não ser uma renda tão lícita, né? Tão lícita, digamos assim. É verdade, existem, eu complementaria, Luiz, se você me permite, com outras situações também. A gente vê muito caso de políticos que muitas vezes contratam esse tipo de serviço para quê? Sabendo que os usuários vão compartilhar sem ver ou sem se atentar para a fonte. Então, muitas vezes a gente vê os sistemas de compartilhamento no nosso telefone, redes sociais, as pessoas compartilham para depois, gente, desculpa, isso aí é um vírus, desculpa, a notícia não é verdadeira. Então, a gente vê isso toda hora acontecendo, exatamente por quê? Porque existem pessoas mal intencionadas. E isso pode acarretar consequências, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. É verdade. A gente vai saber dessas consequências daqui a pouco. Não sei se vocês receberam aí pelo WhatsApp há pouco tempo uma coisa das cápsulas de café, que tinha uma empresa grande, né, a maior dessa, que foi inclusive a precursora e agora que acabou a patente, né, as outras empresas todas estão fazendo as cápsulas, mas a gente pode falar, não tem problema, né, Nestlé, que começou com a Nespresso e tal. Aí saiu aí, pessoal, olha, compartilhe com 10 pessoas e você pode ganhar uma máquina de café. Eu falei, gente, a gente tem que ter um senso crítico. Não é uma empresa que está começando, essa máquina já está aí no mercado, super reconhecida e valorizada. Uma máquina cara, né? Uma máquina cara. Eles vão sair dando máquina para quem compartilhar com 10 pessoas, com 10 amigos. E as pessoas foram compartilhando. Aí eu falei assim, você checou? Falei com a primeira pessoa que me mandou, né? Eu recebi de várias pessoas. Você checou? Você viu se é verdade? Daqui a pouco outro amigo falou assim, ai, desculpa, não é verdade e tal. E doação de sangue, gente, e é fácil, né? Como é que a gente faz? É só colocar lá no Google e que aparece e a gente tem a certeza. Às vezes eu faço isso, eu coloco lá, fulana de tal está pedindo doação de sangue. Ah, isso aconteceu 3 anos atrás, ou isso não é verdade. É isso? É fácil assim? Aquela máxima de que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Tem que ser usada. É verdade. E uma outra parte isso eu aprendi muito na minha graduação em comunicação, que a gente tem que ser muito crítico a tudo. Então, eu saí de lá e criticar realmente conhecer, perguntar, questionar uma situação. Né? Então, isso tem que ser, as pessoas têm que aprender a ser críticas. Desconfiar de uma situação que não é normal, que pode até ser que aconteça, né? Um caso que uma empresa vai dar um brinde melhor. Mas tem que desconfiar, tem que buscar fonte, tem que verificar a URL, que é aquele endereço. Talvez o endereço é próximo, mas não é exatamente aquele. Se tem fonte, se tem data, tem alguns critérios que podem ajudar a classificar, a entender se uma informação ela é fake, ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Isso pode nos ajudar. É verdade, com certeza. Desculpa. Explica melhor o que é URL, porque muita gente às vezes está assistindo. URL, todo dia tem gente nova na internet. Né? A URL é o endereço. Quando você digita um site, lá no navegador, por exemplo, no Google Chrome, você digita para acessar um site, aquele endereço chama URL. Então, quando você clica, por exemplo, no WhatsApp ou em alguma rede social, você clica em um URL e ela te leva para um site. E talvez as pessoas maliciosas criam sites que são próximos ao site de uma empresa de notícia famosa. Então a pessoa lendo rapidamente acha que está acessando um site de uma empresa que tem uma credibilidade e na verdade ela está acessando um site fake, que produz notícias fake. Né? Então esse é um dos pontos também que a gente tem que ter muita atenção quando for navegar e acessar essas informações. E aí, Luiz, quais as consequências de repente a pessoa espalhar uma notícia falsa? Algumas, no caso da marca, eu falo, vocês estão fazendo propaganda de graça, porque a marca vai ficando registrada e vocês estão, né, fazendo propaganda de graça para o fabricante e tal.
mas algumas têm consequências muito ruins, né? Exatamente, Márcia. A situação principal é porque isso denigre a imagem da própria empresa. Então, no caso da Nestlé, ela está sendo veiculada uma imagem que ela dá uma cafeteira e depois ofende os consumidores, de repente, de saber que não está dando aquela cafeteira, que é uma notícia falsa, que ela não fez nada para acabar com aquela notícia falsa. Enfim, a pessoa pode ser condenada aí por diversos crimes. Por divulgar notícia falsa. Existe o caso de crime de ameaça, existe o caso dos crimes principais que estão na rede, que são os crimes contra a honra, que é calúnia, injúria, difamação. No caso, você está difamando uma empresa, você está injuriando aquela empresa. É muito sério isso, muito né? sério. E a pessoa jurídica, muitas vezes as pessoas não sabem que a empresa também pode ser alvo de uma injúria, de uma difamação. Então, você está falando mal de uma empresa, falando mal de uma outra pessoa. Se você está com dúvida daquele conteúdo, se ele é legítimo ou não compartilhe. O mais importante é saber a fonte. É um jornal, é um site que você conhece, que você está acostumado, é uma revista, uma rede de televisão, conferir o domínio, se está digitado corretamente, como a gente falou no bloco anterior. Então é importante adotar esses cuidados, porque a fonte é o mais importante. Encontrar notícia falando sobre todo quanto é aspecto, tudo quanto é produto, como você bem citou, do cabelo, existe o do bronzeador solar, que já deu muito problema de pele, de queimadura. Então encontrar notícia com aconselhamentos errados você vai encontrar. Então é importante saber a fonte, qual produto usar, o que faz bem para a saúde, se o ovo faz bem ou se não faz. Então isso tudo é muito importante. Uma vez que você identificou e teve um problema com determinado produto, usou uma dica que fez cair o cabelo, que te gerou algum dano, seja material, físico, por exemplo, o cabelo caiu ou queimou sua pele, ou material, você perdeu um dinheiro, você procura um especialista para adotar as medidas. Que medidas que são essas? Preservar aquele conteúdo do ar, ou seja, aquilo que está no ar hoje, Márcia, pode não estar no ar amanhã. A internet hoje é muito fácil remover o conteúdo. Então tem que preservar aquele conteúdo do ar, tirar aquele conteúdo do ar o mais rápido possível, preservar os IPs e registros de conexão e adotar as medidas para se descobrir que IP é esse, de qual provedor veio, para você chegar naquele criminoso. Então é importante esclarecer para todo mundo que a internet não é uma terra sem lei e que é possível localizar o autor desses crimes de postagem ou dessas notícias. Ok. Bom, Luiz, as pessoas que querem, como a gente até comentou no princípio também da conversa, existem empresas hoje em dia especializadas em fake news, que são notícias falsas, né? E essas notícias, elas podem causar muitos danos, como a gente já tem falado. Inclusive, a gente viu, acho que ano passado, não sei, ou 2 anos atrás, aquela mulher que foi linchada, né? Fabiana, porque ela foi confundida. Quer dizer, coloca-se uma foto de uma pessoa na internet e fala, se esse é estuprador, ele está sendo procurado, ou essa mulher fez isso, fez aquilo. E é uma falta de responsabilidade gigante, porque ela só acabou com a vida de uma pessoa inocente e de uma forma terrível, cruel demais. Então, a comunicação, ela é muito forte. A televisão tem uma comunicação muito forte. A internet, hoje em dia, tem uma comunicação mais rápida e mais forte ainda, né? O caso da Fabiana é muito triste, porque a comunidade se envolveu em cima de uma notícia que não era real. E aí tiraram a vida de uma pessoa inocente, né? E essa notícia foi produzida e compartilhada por canais de informação de Guarulhos, se não me engano, do Guarujá. Então, é muito triste quando chega nesse ponto, né? Acho que quando você perde uma vida, é muito triste. Os outros casos são bem importantes, mas esse é um ponto claro, pior, né? Então, eu acho que nesse ano, grandes empresas têm se mobilizado nesse assunto, como Google e Facebook, que estão juntos agora em busca de soluções para mapear e identificar notícias que são verdadeiras e que são falsas. No mundo todo, se não me engano, são 115 agências de checagem da informação, dessas informações. No Brasil, a gente já tem 3 agências de checagem, se não me engano, a Lupo, a Truco e uma outra que eu não vou me recordar o nome agora. Mas as empresas têm visto que isso é um ponto importantíssimo para
para ter atenção e até para não chegar em casos como esse, né? Com certeza. O da Fabiane. E é interessante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas levam isso tudo muito na brincadeira, né? Isso é inofensivo, é uma brincadeira. Há pouco tempo uma pessoa colocou a questão de doação de sangue, que era aquela coisa antiga da menina Elisa, que já pediram doação de sangue para ela durante muito tempo, né? E aí eu coloquei, gente, vamos checar antes, num grupo, né? Vamos checar antes as informações. E a pessoa não gostou. Mas doar sangue é sempre bom. Gente, não é essa a questão. Porque quando você fala de doação de sangue, a pessoa para o que ela está fazendo para ler aquela mensagem, você toma tempo das pessoas por uma notícia falsa, ou seja, porque é sempre bom pedir doação de sangue, doar sangue é sempre bom, não é questão de ser bom ou não ser bom, o ato em si, a atitude ser uma atitude ruim ou boa, é porque você envolve sentimentos, as pessoas não, isso é uma coisa importante para o ser humano, eu vou compartilhar, sim, mas chega primeiro, sempre quando alguém me manda alguma coisa de desaparecidos, por exemplo, eu falo, você conhece? É alguém do seu relacionamento, a pessoa fala assim, conheço, é filho do meu vizinho, aí eu compartilho. Exatamente, né? Eu adoto exatamente a mesma estratégia. É um parente meu, é um vizinho, um colega de trabalho, alguém da minha turma de colégio, de faculdade, eu outra compartilho. Se não, é o irmão do primo da tia, eu já corto. Márcia, esse tema é tão importante que no ano passado o dicionário Oxford elegeu o termo como o termo pós-verdade como o termo mais importante do ano. Então, o termo pós-verdade, ele se tornou um termo que fatos reais e objetivos, eles têm menos importância do que assuntos emocionais e crenças. Então, para apelo popular, as emoções e as crenças têm muito mais valor do que os próprios fatos. Isso é muito... Isso é muito sério. É muito sério. Então, as pessoas têm um envolvimento emocional e aí, como você bem falou, a gente é muito crédulo e isso vai se juntando com as nossas crenças e a gente vai compartilhar algo, já traduz de alguma outra forma, já modifica um pouco o contexto e aí, dependendo da pessoa, se ela é um influenciador, isso toma proporções enormes, né? Isso ganha rede, pode viralizar e pode se tornar algo perigoso, né? Então tem que saber usar e usar bem, né? Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.